posso clamar, pela fé posso enxergar. Estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua casa e os seus sonhos. Hoje eu tenho notado que o pedido de socorro é muito grande de uma maneira geral. Ou chamam a polícia, ou chamam o SAMU, ou chamam um vizinho. Mas as pessoas têm passado por momentos difíceis, lutas duras, tribulações apertadas. E é interessante que sempre nós precisamos de confiar em alguém. Ou nós confiamos num vizinho que é bem chegado, no excelente trabalho do SAMU, que presta um grande serviço à nossa nação, a polícia que socorre nas horas difíceis da vida. Mas é interessante, poucas pessoas se lembram de buscar o socorro na verdadeira segurança do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim: o meu filho está doente, eu vou ligar no pronto-socorro e ver qual médico está lá, porque dependendo do médico, eu vou procurar um outro pronto-socorro. E é interessante que a primeira coisa que ela deveria fazer é: olha, o meu filho está enfermo, eu vou aqui me ajoelhar e buscar o quê? A orientação do Senhor. Pedir ao Senhor que cuide do meu filho, que abençoe, que sare o meu filho e que, se possível, nem seja preciso passar por um pronto-socorro. A palavra de Deus, no Salmo de número 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A nossa vida, ela contém várias tribulações. Nós não podemos prever, nós não podemos analisar quando elas chegam, mas nós podemos ter algumas convicções. Uma hora ela vai chegar e vai adentrar na nossa casa, talvez vai cercar a nossa família, e nós vamos precisar tomar algumas decisões e buscar refúgio, e buscar aconchego em algum lugar. Eu prefiro então escolher, como o salmista diz aqui, no Senhor. Você tem buscado socorro no Senhor? Você tem tido uma vida de relacionamento com Deus, onde você pode chegar e falar: Senhor, eu tenho passado por algumas tribulações, mas eu creio que o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o meu socorro presente, e eu então posso continuar a minha caminhada. Jesus te ama, Deus te ama, e Ele quer que você o tenha como refúgio. A segurança do Senhor é a maior e a mais tranquila de todas, e a mais confiável. Creia no Senhor, confie no Senhor, e o primeiro socorro que seja o Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe durante esse dia, e que você possa ir para a jornada de trabalho confiante de que Deus é o seu consolo, o seu refúgio e o seu socorro. Eu quero conversar hoje com o Ricardo de Couto Lemes. Ricardo, ele teve uma vida realmente à margem da sociedade, mas Deus é aquele que restaura o abatido, e ele um dia encontrou esse Deus maravilhoso. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Ricardo de Couto Lemes. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor. Que bom que você está aqui, nascido em São Paulo, mas ainda bebê, chegando a Poços de Caldas. Isso, vim pra cá ainda quando bebê, não chego nem a lembrar lá de São Bernardo do Campo. E você veio de uma família classe social alta, média, baixa? Como é que foi a tua infância? Então, tive uma infância difícil, né? Pois eu vim de uma família de classe média baixa. E esta família, ela tinha valores cristãos? Não. Você foi apresentado a alguma denominação, mas não prosseguiu? Sim, eu fui apresentado na minha infância ao catolicismo, né? E um pouquinho ao catolicismo assim, que eu era um recém-nascido, né? E ao espiritismo, quando eu tinha aproximadamente 4 anos de idade. Aí você não foi praticante nem de um e nem de outro? Não. Você foi lá só receber um passe, um benzimento ali e pronto? Isso, foi só isso. Agora você começou logo cedo a praticar algumas coisas que não são valores morais. O que aconteceu com a sua vida? Então, desde minha infância, minha vida não foi uma vida normal, né? Porque com 5 anos de idade, eu dentro da sala de aula, eu já cometi ali alguns furtos com lápis, alguns materiais escolares.
Então começou muito cedo e essa vontade surgiu por quê? Porque você queria ter ou porque você achava bonito fazer? Eu acho que fez, vamos dizer assim, uma junção dos fatores, né? As Você duas queria coisas. Eu possuir queria uma coisa possuir e eu que você queria não tinha furtar. condições de ter e você achava que o desafio ali do furto era interessante. Isso. E começou ali na escola com um lápis, alguma caneta, isso prosseguiu? Prosseguiu. Aí eu furtava também, meu pai, minha mãe, né? Pegava ali dinheiro deles para comprar bolinha de gude, para comprar figurinha, pipa, essas coisas de criança. Tá. E até então nenhuma relação com o Evangelho da Graça? Não, nenhum. E você entrou na adolescência também com esse vício, com essa... Entrei. Isso foi, né, progredindo na minha vida. Eu comecei também a furtar casas, né? Na minha adolescência. E você conheceu drogas nesse tempo? Conheci aos 13, 14 anos de idade, experimentei maconha, experimentei álcool. E você gostou do negócio? Gostei. Trouxe uma sensação legal? Trouxe de iniciativa, é bom, né? Parece que dá uma sensação e as pessoas tentam se completar cada dia mais nesse vício, né? Isso. Mas você não se completou. Não. E para sustentar esse vício, que ele já se tornou agora governante da sua mente, você tinha que arranjar mais dinheiro. Tinha que arrumar mais dinheiro. E para arrumar dinheiro, trabalhava? Fazia alguns bicos, né? Fazia, vamos se dizer assim, alguns trabalhos assim ali, mas era mais fácil roubar, né? É interessante isso, porque se você trabalhar um mês inteiro, o salário mínimo de hoje, nós estamos em outubro de 2013, R$ 678. Conforme o furto numa noite, a pessoa consegue isso. Consegue. É onde o coração do povo se corrompe, não é verdade ou não? É. Só que isso vem e vai da mesma maneira, né? Né? A porta larga é o caminho da perdição, né? E tudo que vem fácil, vai fácil. E você começa a se embrenhar cada vez mais no vício e no furto. Isso. Cada vez mais a gente vai se aprofundando. E você teve uma experiência, você chegou a entrar numa igreja evangélica nesse tempo? Eu cheguei a entrar numa igreja evangélica nesse tempo, e só que eu cheguei até a ficar um pouco que assustado naquela igreja que eu entrei. O que havia ali que te assustou? Era um trabalho muito forte de libertação, assim, e aquilo... Você não compreendeu aquilo? Não compreendi. Ficou com medo de acontecer com você? Fiquei com medo de acontecer comigo. Aí você recuou e não voltou mais? Recuei, eu falei, não vou ali não. Vamos pro furto? Vamos pro furto. Vamos para as drogas? Drogas. E como é que era a relação sua com seus pais? Porque estava furtando, estava usando drogas, já abandonou os estudos na 7ª série, não foi isso? Abandonei. Como é que ficava essa relação com os pais? Eu não tinha uma boa relação com meu pai, com minha mãe. Nós brigávamos muito com a minha irmã. Nós sempre tivemos esse atrito. Nós não conseguíamos viver bem em família. Então você ficava pouco tempo em casa? Ficava. O momento que eu ficava em casa era pouco. Ia para dormir só, né? E para comer quando a fome apertava. Quando a fome apertava, você voltava no seu lar, porque a droga, a vida fora, a amizade fora não te dá comida, né? Não dá. Ela às vezes até te dá um copo de cachaça, te ajuda num vício, num roubo, mas a comida mesmo que é essencial, que a bênção não consegue. Não. E você então chega a alguns extremos. Uma determinada época da sua vida, você começa a ampliar isso, até roubo de carro você participou. Já participei de furto de carro. Mas não prosseguiu, graças a Deus. Né? Não prossegui. Ficou meio receoso do que poderia acontecer. Eu era, vamos se dizer assim, eu era viciado, cometia, só que eu sabia onde eu pisava, entendeu? Ficava sempre receoso. Você tinha um pouco de cuidado para não entrar muito, né? Mas o círculo de amizades também, ele te empurrava para isso, né? Empurrava. As pessoas hoje, elas começam amizades sem conhecer as pessoas, e isso pode levá-las para o buraco. Pode, porque... Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você começou uma internação em uma clínica. Comecei, eu fiquei internado em uma casa de recuperação. A primeira que eu adentrei foi quando eu vendi tudo que tinha dentro da minha casa, porque eu não fiquei só na maconha, né? Fui para cocaína, álcool, vamos dizer assim, a cachaça, né? E o fundo do poço é o crack. Aí vendi tudo que tinha dentro da minha casa, desde geladeira, panela, bujão de gás, fogão, minhas roupas, roupa da minha mãe, roupa do meu pai, os fios que passavam dentro da minha casa. Da própria casa você vendeu os fios e derreteu? Da própria casa. Vendi os fios e derreti, para poder arrumar o dinheiro para usar o crack. Aí você foi para uma casa de internação? Fui. Aí foi quando eu vendi a cesta básica, eu falei, agora
Aí foi a hora que eu me toquei, eu falei, eu preciso de ajuda. Você chegou a vender a única coisa que tinha para o sustento da família. É. Uma cesta básica. Uma cesta básica que meu pai trabalhava, né? E ele conseguia. Ganhava, né? E você vendeu e você falou, agora eu preciso de ajuda. Aí eu fui para uma casa de recuperação. Você foi para uma casa, ficou pouco tempo? Fiquei apenas 1 mês e 22 dias a primeira vez, e isso não foi... Né? Não que a casa de recuperação iria me salvar, iria me curar ou libertar, né? Porque é Jesus Cristo que faz isso. Mas eu fiquei num período muito pouco, 1 mês e 22 dias, e eu saí, não cuidei, não vigiei e caí de novo. A casa de recuperação ela é uma bênção, principalmente uma casa que conhece a palavra de Deus, porque ela vai te instruir e vai te mostrar o caminho certo, né? É. Só que você precisa ali de 7, 8, 9 meses para você ter ali um trabalho bem feito. É verdade. E você ficou apenas 1 mês, voltou, droga de novo, rua de novo. Rua de novo. E foi quando você incendiou sua própria casa? Isso, aí eu vou, depois desse 1 mês e 22 dias, eu retornei para essa casa de novo, que eu estive. Ali, né, eu recebi o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, só que eu caí de novo. Aí foi quando eu vendi um bujão de gás, a minha mãe chamou a polícia para mim. Na hora que eu vi a polícia na porta da minha casa, já tinha atravessado a noite, né, fazendo uso. E eu vi então a polícia na porta da minha casa e aquilo deixou eu furioso. Nervoso. Aí eu juntei umas coisas num cômodo lá, sofá, roupa ali, joguei. Ateou fogo. Taquei fogo. Aí foi aquela desgraça. Pegou a casa toda? Pegou uma boa parte da casa, quase toda. Um prejuízo quase total. Quase total. Por lado de dentro ali, estourou os vidros, chegou a cair a massa do teto, né? Ficou toda preto de fumaça a casa. E foi E o como maior é que terror. você reagiu nessa situação? Polícia. Eu agi naturalmente. Assim que eu pus o fogo, ainda eu saí de casa, fui lá na padaria, enchi um copo de pinga, bebi, saí fumando, eu pensei em fugir. Só que quando eu fui fugir, aí eu falei, não vou fugir não, vou voltar lá. Aí na hora que eu voltei já tava os bombeiros, aquele tanto de vizinho, né? Era a hora do povo ir trabalhar, tava aquele tanto de gente na rua, aí ali os policiais me pegaram. Aí você foi pro Corró. Fui só para a 25ª só. Só para a 25ª, não desceu para o presídio? Não, para o presídio eu não. Mas também não resolveu a tua parada? Não. Aí você volta para clínicas, para mais clínicas? Volto, passo por outras clínicas, né, sem nenhum conhecimento da palavra de Deus, apenas com tratamento, né, vamos dizer, com remédio. Você tinha uma semeadura da palavra de Deus nessa clínica evangélica que você passou. Isso. A boa semente foi lançada nesse coração de pedra. Verdade. E você passou por algumas clínicas que não tinha a palavra de Deus. Não tinha a palavra, a verdadeira palavra. Amém. Mas a palavra de Deus, ela vem te tocar quando então? Quando, nessa última casa que eu passei. Não era uma casa evangélica, porém, tinha ali os pastores que iam fazer visita, tinha a espiritualidade na parte da manhã todos os dias, e ali Deus foi trabalhando na minha vida, né? E eu fui deixando Ele trabalhar, fui deixando Ele agir, até que eu consegui, então, fiquei ali um período de 7 meses, e essa casa chegou a fechar já, ela não existe mais, foi por ordem de justiça, porque ela estava, né, sem legalidade. Estava algumas coisas ilegais ali dentro, ela foi fechada, e assim que ela fechou, eu também saí de lá. E quando você saiu para a nova vida em Cristo Jesus? Foi. Aí eu saí firmado na rocha, né? Na firmado rocha. em Jesus. E os furtos? Acabou. E as drogas? Nunca mais. E você agora constitui um casamento? Constituí, graças a Deus, estou casado, vai fazer 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu estou casado com a minha esposa, a Marcela, eu amo muito ela. E graças a Deus, tudo que eu perdi, o Senhor me restituiu. Amém. Eu tenho tudo o que eu preciso, né? Porque hoje é até pregado o Evangelho da Prosperidade, que há um Deus que dá tudo e não é bem assim. Ele dá aquilo que nós precisamos. Amém. Né? O suficiente? Suficiente. E o suficiente com Ele é maravilhoso. O pouco com Ele é muito. Amém. E você teve um problema aí, você perdeu uma criança? Ela não chegou a nascer, né? No ano passado, a minha esposa estava grávida e eu perdi esse bebê, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu tenho a certeza que Deus está no controle. E você já está há 4 anos? 4 anos liberto do crack, liberto do álcool e de todas as coisas ilícitas, todo o mal que esse mundo oferece. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele cura, Ele salva e Ele liberta também, né? E Ele até ressuscita, né? Porque eu também cheguei a tomar uma facada, e nessa facada que eu tomei, por conta do meu organismo estar com baixa resistência, eu tive uma hemorragia interna, e eu tive que passar por uma cirurgia. Aí nessa cirurgia, o que acontece? Eu tive, né,
uma parada cardíaca. Eu cheguei a morrer, fiquei por um período, bom, pelos que o médico falaram, fiquei por alguns minutos ali, Mas havia um plano. morto. Aí os médicos trabalham, o cirurgião ali, né, os enfermeiros tentando fazer alguma coisa, só que nós sabemos que não era médico trabalhando, e sim era os anjos batalhando contra o império das trevas, né, a respeito da minha vida. E eu vejo até pelos olhos da fé, assim, no momento em que chega Jesus Cristo dentro daquela sala de cirurgia, ali na Santa Casa, pega eu pela mão, me coloca eu de pé e diz assim: esse aqui não, inimigo, esse aqui eu vou usar ele lá na TV Poço. Vai dizer que eu curo, que eu liberto, que eu salvo e que eu ressuscito os mortos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Seus o Deus que ressuscitou Lázaro me ressuscitou também. Amém. Como Deus é bom e como Ele pode, né? Todas as coisas. Basta que nós obedeçamos e andemos com Ele e tudo Ele fará. Eu quero falar para você, seus pais ainda não são do Senhor. Não, ainda eles Mas já não... têm frequentado um pouco? Já passaram por algumas vezes dentro da igreja, né? Quem sabe Deus ali vai fazer uma obra também? Vai, em nome de Jesus, eu creio na promessa. A sua irmã ainda não é do Senhor? Também não. Mas já foi algumas vezes ou ainda não? Já foi algumas vezes. Você tem lançado a palavra? Tem, a gente testemunhado fala. Aquilo que Deus fez? Isso, a gente fala, né? A gente tenta viver o máximo possível que a gente fala, para poder, então, estar fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado e que as pessoas sintam a vontade de servir ao Deus que servimos. Amém. Uma palavra rápida que você deixa para a pessoa que está sem esperança hoje. Eu vou ler aqui um versículo que se encontra no Salmo de número 40, versículo 1, 2 e 3. Salmo 40, versículo 1, 2 e 3 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, como os telespectadores ouviram aí meu testemunho, da onde que o Senhor me tirou, que eu uso as palavras do salmista para a minha vida, que Ele me tirou eu de um charco de lodo, de um lago horrível. Eu estava sem nenhuma esperança, mas ainda daquele lugar eu clamei ao Senhor. Amém. E Ele ouviu o meu clamor. E me tirou eu desse charco de lodo, me tirou eu desse lago horrível. Eu não sei qual é o teu charco de lodo. Eu não sei qual é o teu lago horrível. Que você se encontra sem esperança, sem vontade de viver, sem nenhuma expectativa de que há uma mudança. Mas eu quero te dizer que se você clamar ao Senhor, e se você deixar Ele trabalhar na sua vida, deixar o Espírito Santo tomar conta de você, Ele te tira desse lugar, te tira desse lamaçal de pecado, e Ele firma teus passos e faz você uma pessoa bem-aventurada. Vai sofrer? Vai. Vai ter dificuldade? Vai ser maior ainda as dificuldades dentro da palavra de Deus. Mas nós temos a certeza e a convicção que todo esse sofrimento, toda essa luta não é para se comparar com a glória que há por vir. Porque nós temos a certeza de uma vida eterna lá no céu, Amém. Ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela eternidade iremos lá louvar o nome dele e vai Amém. ser só vitória. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho Amém. da tua participação, Ricardo. Obrigado, Senhor, Amém. pelo convite, por esta porta que Deus nos abre através da vida do Senhor para estar falando o que Deus fez na minha vida. Amém. Eu conversei com o Ricardo de Couto Lemes, mas o programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero trazer a palavra do Senhor e ler para você, e vamos pedir a Deus que nos dê a meditação desta palavra.
O profeta Isaías, capítulo 12, ele traz a seguinte mensagem: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Senhor Deus, derrama da tua paz, derrama da tua unção, derrama da tua transformação sobre essa vida, que ela seja realmente impactada pelo poder da tua palavra. Deus, traz sobre essa vida poder, graça e unção. Em nome do Senhor Jesus, fala através do teu servo. Amém. Interessante que Deus não nos abandona. Nós é que abandonamos o Senhor. O povo de Israel, um povo amado por Deus, um povo realmente protegido por Deus, direcionado por Deus, era um povo que sempre pecava contra esse mesmo Deus. Um povo onde que tinha aqui os estatutos do Senhor, tinha as leis do Senhor, tinha aquilo que o Senhor ditava para eles, que era o melhor para a vida deles próprios, mas que sempre esqueciam de colocar esses preceitos no coração. Muitas pessoas hoje também elas vivem com esses preceitos na cabeça, sabem a Bíblia de cor, sabem as passagens bem colocadas, mas não têm no coração, não vivem aquilo que o Senhor quer. E o Senhor Deus, de vez em quando, então, ele dava o quê? Um teste para o povo. Ele levava o povo para lugares onde o povo não queria ir, ele dava ali um tempo de provação para o povo, para ver se o povo que voltava a buscar o Senhor. Então, quando a palavra diz aqui, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Nós vemos aqui que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, temos ali uma consciência que realmente ela fala, olha, é um pecado contra Deus, o Espírito Santo ministra sobre a sua vida e realmente você chega à conclusão, eu estou andando errado diante do meu Deus. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, falamos, Senhor, errei, pequei e preciso do teu perdão. Diz a palavra que a sua ira se retira e ele nos consola. Olha que maravilhoso é estar debaixo do cuidado de Deus. Porque as pessoas, quando a gente erra contra elas, elas não nos perdoam, elas nos fazem chantagem, elas nos fazem colocações agressivas, mas o Senhor não. Quando você erra contra Deus e você se arrepende de coração, e arrependimento não é remorso, não é aquilo que você traz no pensamento, eu vou pedir perdão e vou fazer de novo. Arrependimento é assim, eu estou errado, perdoa meu Deus, que agora eu vou fazer uma nova atitude, essa eu deixo para trás. Diz a palavra então, que o consolo vem. Eu lembro muito da palavra consolo, quando um filho, ele tem ali uma idade tenra, uma idade muito pouca, mas ele passa por um momento difícil, e quando o pai chega, e quando a mãe chega, ele vem ali chorando, e se assenta no colo de um pai, e o pai vai falando, não, eu vou te ajudar, nós vamos sair, nós vamos fazer algo, e vai passar, e aquele filho então vai diminuindo o seu choro, e ele começa então a entrar na fase do soluço, mas já se encontrando ali no consolo de um pai, e ele passa então agora a descansar no colo do pai, até que ele tem o sono, e ele então cede e dorme. Tudo isso, o consolo de um homem pecador, que um pai terreno é um homem pecador, mas quando nós falamos do consolo do Deus vivo, é um consolo onde ele não fica nos culpando, ele não fica tirando a nossa sujeira do baú, mas ele esquece do nosso pecado e ele renova a sua graça sobre a nossa vida, a sua misericórdia. E nós podemos então viver com a convicção, esse Deus
é a minha salvação. As pessoas muitas vezes, elas olham ali para um salva-vida de praia e se sentem seguras, porque olha, é uma profissão linda, homens e mulheres valentes, que se colocam à disposição daquele que está afogando. Muitas vezes, você pode notar, tubarões mordem pessoas, aquele salva-vida, ele vai, ele nada, ele enfrenta aquela situação, pode estar até colocando a sua vida em risco, porque aquele mesmo peixe pode vir também e bater contra ele, mas ele vai, e ele salva aquela pessoa e traz para fora. Mas a salvação do Senhor é ainda maior. O nosso Deus, ele não é perecível, o nosso Deus, ele é santo, ele é poderoso, ele pode todas as coisas, e ele nos salva não só de situações, mas nos salva também de condenação eterna. Ele pode nos salvar de situações da nossa vida, onde nós nos encontramos perdidos, onde nós nos encontramos angustiados, e ele pode nos salvar da condenação eterna. Esse Deus, eu quero que ele seja sempre a minha salvação. Você tem realmente buscado intimidade com esse Deus? Você tem amado esse Deus a ponto de ler a sua palavra, orar, buscar um testemunho que o agrade, andar nos passos que Jesus andava? Você tem buscado esse Deus? Porque se você quer Ele como seu Salvador, é necessário então nós mudarmos a nossa vida, nascermos de novo em Cristo Jesus e agora sermos imitadores de Cristo. Ele é a nossa salvação. Confiarei e não temerei. A palavra de Deus diz que se Deus é conosco, não precisamos temer nada. Que mal nos poderá fazer o homem? Porque Deus é o Senhor da nossa vida, é o nosso escudo, é a nossa proteção. Nós podemos então caminhar tranquilos no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lazer, no nosso cuidado com a família. Nós precisamos trabalhar, porque a nossa segurança é o Senhor. A segurança de muitas pessoas é uma arma de fogo. A segurança de outras pessoas é um sistema muito novo e muito atualizado de alarmes. A segurança de outros é um carro totalmente blindado. Mas tudo isso tem suas falhas e ela é uma segurança por um determinado tempo. A palavra do Senhor diz que eu não temerei, porque o Senhor Deus é a minha segurança e é também a minha força. Um homem, uma mulher, trabalham uma jornada ali de 8 horas, mas chegam exaustos em casa. Porque muitos cansam o corpo físico, outros cansam a mente, outros cansam as duas coisas, e chegam em casa depois de uma jornada, muitas vezes exaustos. E essas forças vão ser o quê? Recuperadas através de um bom banho, de uma boa refeição e de um descanso na noite. No outro dia, começa essa jornada de novo. Mas quando o Senhor Deus é a sua força, você tem vigor ainda que o seu físico esteja cansado. Porque Deus renova as suas forças, Deus restaura o seu vigor, Deus restaura o seu ânimo, e você pode passar por provas difíceis, porque você não confia na sua força, mas na força que vem do Senhor. E nós precisamos ver que o Senhor pode todas as coisas. Você tem buscado a sua confiança no Senhor? Diz a palavra também que Deus é o meu cântico. Eu tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãs, de várias denominações, mas que não há nos seus lábios um novo cântico. Eles continuam com o mesmo palavreado obsceno, eles continuam com o mesmo palavreado de maldição, eles continuam fazendo as mesmas coisas que faziam, e não há na vida deles um novo cântico, um cântico de louvor, uma palavra profética, uma palavra de vitória, uma palavra de força em meio à tristeza. Nós precisamos realmente entender que a pessoa que é sarada, curada, Deus coloca nos seus lábios um novo cântico. Essa pessoa agora, ela passa por crises, mas ela passa por certezas. Deus é o Deus da minha vida. Ainda na crise, eu verei o meu Deus e eu terei confiança nele, porque ele me fará prosperar. Essa é a palavra que Deus quer deixar para a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos a tua palavra.
O Senhor é o Deus que consola, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que nós podemos confiar. Nós não precisamos temer nada, Senhor Deus, porque Tu és a nossa segurança. Abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Tu sabe o que está passando nesse coração agora. Deus, envia cura, restauração, envia prosperidade a essa pessoa, mas principalmente transforma, salva e restaura, porque Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu creio na Tua palavra. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa confiar somente no Senhor. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso encher.